Salve, salve galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Professor Israel aí novamente, iniciando aqui nossa segunda videoaula sobre o renascimento comercial e urbano europeu. Quando a gente fala desse processo de renascimento comercial e urbano europeu, conforme vocês viram ali nos últimos vídeos, as cruzadas, elas proporcionaram ali essencialmente o quê? Uma reativação da economia da Europa Ocidental. Graças ao quê? Graças aos saques que foram realizados, graças à possibilidade de empurrar os muçulmanos ali e reabrir o mar Mediterrâneo. E com isso, gente, nós vamos testemunhar o quê? Uma intensificação das relações comerciais ali do mundo europeu ocidental com o mundo ocidental, tá certo? E isso é muito importante. E aí, nós vamos perceber que essas relações comerciais elas vão se tornar cada vez mais acentuadas. O êxodo rural vai se tornar cada vez mais acentuado. E com isso, gente, conforme o comércio vai se expandindo, as cidades também vão se expandindo. Isso é uma relação o quê? Isso é uma relação bilateral, tá certo? Quanto mais o comércio aumentava, mais as cidades cresciam e com isso nós temos o quê? Nós temos um renascimento comercial e urbano europeu. Mas quando nós falamos desse renascimento comercial e urbano europeu, um ponto que é extremamente importante a gente analisar e que vai ser muito, muito, muito presente ali nos próximos conteúdos que vocês vão estudar, é uma classe chamada de burguesia. Vai ser nesse momento que nós vamos testemunhar o surgimento da burguesia e o surgimento do quê? E o surgimento dos burgos. Conforme vocês sabem, né, a burguesia era uma classe ali de comerciantes. E ela recebe esse nome, por quê? Porque esses comerciantes, eles viviam ali em centros fortificados, em fortalezas chamadas de burgs. Ou seja, os comerciantes dos burgs eram o quê? Eram as burguesias. Esses burgs, gente, era a burguesia, né? Esses burgs, eles surgiram a partir do momento do quê? A partir do momento que diversas feiras estavam sendo organizadas em pontos estratégicos ali dentro da Europa e ali, com um fluxo cada vez maior de pessoas comprando e vendendo, se fez necessário o quê? A construção desses locais fortificados, onde a principal atividade que era realizada ali nesses locais fortificados eram o quê? O comércio. E aí os comerciantes que estavam ali vivendo nessas fortificações, eles começaram a ser chamados de o quê? De os burgueses. Ou seja, o comerciante do burgo, ele era o quê? Ele era o burguês. E aí, nós vamos perceber que essa burguesia, ela vai ser extremamente importante. Esses burgos, eles vão ser extremamente importantes do ponto de vista o quê? Do ponto de vista comercial e do ponto de vista de compra de especiarias ali no Oriente e a venda de especiarias ali na Europa Ocidental. E os principais centros comerciais ali da Europa, os principais burgos ali da Europa, vão ser os burgos das cidades de Gênova e Veneza, ali localizados na Península Itálica, tá certo? E aí é muito importante a gente ter em mente o surgimento dessa burguesia, onde vão ser esses sujeitos que vão ali para o Oriente e vão adquirir noz moscada, vão adquirir pimenta do reino, vão adquirir açafrão, açúcar, seda, dentre outros produtos. Vocês sabem que esses produtos eles se chamam especiarias porque eram produtos o quê? Especiais, que eles não eram encontrados ali na Europa, tá certo? Eles eram encontrados ali no Oriente, eles eram adquiridos ali por um preço elevadíssimo, e aí, pelo fato de serem produtos de difícil acesso, esses produtos vão se chamar o quê? Especiarias. E essas especiarias eram o quê? Produtos altamente valorizados, devido ao quê?
devido a esse caráter todo especial que eles tinham. Era qualquer sujeito que adquiria, que usava especiarias? É óbvio que não, gente. Para você acessar ali essas especiarias, você tinha que ter, repito, um poder aquisitivo o quê? Muito, muito, muito grande. E nós vamos perceber ali que com o passar dos séculos, o comércio de especiarias vai acabar sendo uma atividade o quê? Uma atividade altamente lucrativa, e o comércio dessas especiarias vão ser o quê? Vão ser um campo cada vez mais e mais disputado entre os vários reinos e posteriormente ali na formação dos estados nacionais, também ali no contexto da disputa entre os estados-nação, tá certo? Portanto, pensar as especiarias, o surgimento da burguesia, o surgimento dos burgos é extremamente importante, é central ali para pensar o quê? Esse renascimento comercial e urbano europeu, tá certo? E aí, gente, para concluir aqui essas questões sobre o renascimento comercial e urbano europeu, é extremamente importante a gente pensar no quê? Nas consequências desse processo de renascimento comercial e renascimento urbano europeu. Recapitulando ali, mais ou menos, o que nós vimos nas nossas últimas aulas, nós vamos perceber que haverá um declínio, haverá uma decadência do modo de produção feudal. O modo de produção feudal ele vai entrar em decadência, a economia feudal de caráter autossuficiente também vai o quê? Vai se tornar algo decadente. Principalmente devido ao quê? Principalmente a questão do crescimento populacional. Nós vamos perceber que a grande quantidade de pessoas que agora viviam naquele feudo, uma quantidade que não existia em outrora, vai ser o quê? Vai ser um fator de dificuldade. Porque com isso nós vamos perceber que o feudo, ele começa o quê? Ele começa a se esfarelar, ele começa a se desfazer. Porque nós vamos perceber que para manter essas pessoas ali vivendo, sobrevivendo, se alimentando, vão ser necessárias abrir novas áreas de cultivo, vão ser necessárias abrir usar novas técnicas para aumentar a produção desses produtos. Nós vamos perceber ali que os servos não estavam mais felizes com aquelas relações com os seus senhores, e nós vamos perceber a implementação de trabalhos contratuais a partir de agora, ou seja, trabalhos que vão ser feitos ali mediante o quê? Um contrato. Não mais ali feitos segundo o quê? Segundo obrigações consuetudinárias, que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente. Essas terras comunais, elas vão começar a se tornar terras cada vez mais próximas às cidades, devido ao crescimento o quê? Devido ao crescimento urbano. Outro fator importante para a gente analisar é que com o fluxo cada vez maior de moedas dentro da Europa e as terras comunais próximas das cidades, os servos eles vão começar a acessar cada vez numa maior quantidade moedas. E o que eles vão fazer com essas moedas, gente? Eles vão negociar com os senhores feudais o quê? Olha, eu não quero mais pagar minhas obrigações para com você com parte da minha produção. Eu quero pagar minhas obrigações para com você com moedas. Você aceita? E aí alguns senhores feudais o quê? Obviamente aceitaram. O que é mais valioso? Trigo ou moedas ali para o senhor feudal, imediatamente falando? Moedas, dinheiro. Só que a gente vai perceber que os servos vão começar a mudar a mentalidade deles. Eles vão perceber o quê? Olha, ficar aqui, nesse feudo, pagando obrigações para os senhores feudais e vivendo essa vida miserável de pagar impostos e etc., isso é um absurdo. Existe uma vida melhor, existe uma vida ali mais digna me esperando, uma vida nas cidades. E aí, com esse crescimento populacional e a impossibilidade desses servos terem uma vida ali minimamente digna no feudo, sendo que existe ali uma outra realidade, o que a gente vai perceber? Que esses servos, em um número cada vez maior, vão acabar fugindo para as cidades. Mas, professor, isso não era ilegal?
óbvio que era ilegal, né? Mas você prefere ali ter um ato ilegal em busca de uma vida melhor ou viver ali naquela vida medíocre que você, seu pai, seu avô e seus antepassados viviam e viveram? É óbvio que é sempre melhor ter a possibilidade de quê? De uma mudança. Nós vamos testemunhar também, repetindo ali o que a gente já falou, que esse comércio ele vai se expandir. Essas cidades elas vão crescer cada vez mais graças à ação da burguesia, graças ao surgimento do quê? Dos burgos. Porque esses grandes comerciantes, gente, que viviam ali nesses grandes centros comerciais, vão tornar as atividades econômicas cada vez mais o quê? Cada vez mais dinâmicas. Outra coisa que nós vamos perceber, graças a essa burguesia, é que nesse momento haverá o acúmulo primitivo de capital. E isso é muito importante do ponto de vista do capitalismo que vai estar aí nascendo. Porque quando a gente fala do capital, gente, quando a gente fala desse capital, não é pura e simplesmente dinheiro. Porque existe uma diferença entre o dinheiro e o capital. O capital, gente, ele é um recurso, podemos chamar ali de um dinheiro, que você usa para ganhar mais o quê? Para você ganhar mais dinheiro. É uma espécie ali de recurso que você usa para fazer um investimento e esse investimento vai te dar mais lucro, mais dinheiro que você tinha anteriormente. E aí nós vamos perceber que os burgueses, com essa compra e venda de especiarias, eles vão ter a possibilidade de quê? Eles vão ter a possibilidade de acumular capital. E esse capital, gente, ele vai ser investido em outras áreas, como nas áreas de alguns negócios, como bancos e etc. E nós vamos perceber que esse ato do acúmulo primitivo de capital por parte dos burgueses vai ser importante para o quê? Para o nascimento, repito, do capitalismo. Outra coisa que nós vamos perceber aqui nesse contexto do renascimento comercial e urbano europeu é a origem do sistema bancário. Porque nós vamos perceber que cada vez mais pessoas, obviamente num contexto de minoria, vai o quê? Vai ter uma grande quantidade de riquezas consigo. E essas pessoas que têm ali riquezas, elas vão ali deixar seu dinheiro de uma maneira desprotegida e etc? É óbvio que não, gente. E aí nós vamos perceber que os cambistas, que eles conseguiram acumular uma grande quantidade de dinheiro, eles vão montar escritórios e ali, naqueles escritórios, eles vão começar a emprestar dinheiro a juros. Só que eles perceberam que, olha, a gente está ganhando muito dinheiro com esse empréstimo a juros. Coisas que bancos fazem ali, conforme vocês estão vendo, há muito tempo. E aí eles perceberam que, olha, é possível guardar o depósito de determinadas pessoas aqui no local X e essas pessoas sacarem ali no local Y. Hoje a gente consegue fazer isso, não é verdade? Quem tem o banco, um cartão do banco X, você tem o dinheiro ali e você deposita. E aí se você quiser ir para São Paulo comprar um Big Mac, você consegue sacar dinheiro lá no banco e comprar o seu Big Mac? Consegue. Mas, professor, como que isso era feito ali 700 anos atrás, sendo que não existia cartão de crédito? Eles emitiam a chamada letra de câmbio. Você deposita aqui o seu dinheiro no burgo de Milão. E aí, você depositou seu dinheiro lá no burgo de Milão, você recebeu uma carta de câmbio, e aí quando você chegasse lá num banco em Gênova, você apresentava sua carta de câmbio no escritório do mesmo banco, eles atestavam ali a autenticidade e falavam, beleza, tá aqui o seu dinheiro. Isso aqui, gente, acontecia de graça, por boa vontade? É óbvio que não. Para você ter uma conta ali num banco, para você emitir uma carta de câmbio, obviamente você tinha o quê? Que pagar. Mas era muito mais seguro você deixar ali o seu dinheiro no banco, aos cuidados de um banqueiro, sob a responsabilidade de um banqueiro e de um sistema bancário, do que deixar o seu dinheiro ali onde?
embaixo do colchão. Nesse contexto de renascimento comercial e urbano, nós também vamos ver ali o surgimento das chamadas manufaturas. Quando eu falo de manufaturas, são produtos feitos à mão. Por que, gente? Nós vamos ter o surgimento dessas manufaturas e um crescimento ali cada vez maior de manufaturas. Porque como existia uma grande quantidade de pessoas, o número de pessoas era cada vez maior vivendo ali na Europa, existia uma necessidade cada vez maior por determinados artigos, como roupas, sapatos, tecidos e por aí vai. E aí as manufaturas, elas reuniam ali uma grande quantidade de pessoas que trabalhavam com determinado produto, por exemplo, sapateiros, e aí nessas manufaturas eles dividiam ali a produção desses sapatos e, obviamente, eles dividiam os lucros das vendas desses sapatos. Portanto, o surgimento dessas manufaturas vão ser muito importantes aí nesse contexto também. Algumas manufaturas elas vão ser de posse, inclusive, de burgueses. E no final das contas, gente, nós vamos perceber aí, com o surgimento da burguesia, com o surgimento da manufatura, com o surgimento ali do sistema bancário e etc., uma perspectiva de lucro cada vez o quê? Cada vez maior. E aí nós vamos perceber como se forge a mentalidade da burguesia. Porque a mentalidade da burguesia, ela é ímpar e extremamente importante para o capitalismo e seu surgimento. Por quê, gente? Porque a burguesia, quando ela adquire um determinado lucro, ela pretende fazer o que normalmente? Esbanjar, ter uma vida de luxo, ostentação e por aí vai? Não. Essa burguesia, com essa perspectiva de lucro, ela cria a sua mentalidade baseada no quê? De que com esse lucro, com esse capital, eu posso gerar mais capital e eu posso o quê? Aumentar a minha riqueza. E como isso se dá, gente? Isso se dá com o processo de reinvestimento. Ganhei dinheiro, vou investir esse dinheiro para ganhar mais dinheiro. E isso é extremamente importante ali para a lógica do modo de produção capitalista e seu surgimento? Com certeza, gente. E aí, com isso, nós finalizamos aqui a nossa aula, o nosso conteúdo sobre o renascimento comercial e urbano europeu. É extremamente importante vocês perceberem como que esses elementos do renascimento comercial e urbano europeu, eles estão o quê? Eles estão interligados. Nós vamos perceber ali as cruzadas, o surgimento da burguesia, as pessoas indo cada vez mais ali para as cidades, as feiras, o aumento da circulação de moedas, os cambistas, o sistema bancário e etc. E aí, quando a gente analisa todos esses fatores, gente, nós temos o quê? Nós temos a compreensão do processo de renascimento comercial e urbano europeu. E esse renascimento comercial e urbano europeu, ele é mais o quê? Ele é mais uma pá de cal ali no feudalismo. Ou seja, com esses elementos aí que a gente já trabalhou, nós percebemos o quê? Que o feudalismo, ele está com os dias contados e é só questão de tempo o quê? É só questão de tempo o seu tombo. Tá certo? E aí, gente, queria agradecer aí vocês, né, por mais uma aula. Se você curtiu, se você gostou, deixa um like, compartilha se você curtiu, né? Se inscreve no canal. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.